Olá, pessoal. Então, hoje é um papo sobre escoliose. E a ideia é passar informações aqui para vocês a respeito de quanto a escoliose pode provocar dor e qual basicamente o tipo de atividade física, ou se a pessoa que tem escoliose tem alguma limitação em relação a exercício. Tá? Então, basicamente, esses três pontos. Então, o primeiro ponto importante: a escoliose causa dor. Se a gente pegar desde os dos livros, textos, né, de medicina, de ortopedia, de problemas de coluna mais antigos e mais clássicos, é, a resposta é não. Então, eles falam, desde aí os primórdios aí dos estudos da escoliose, é que a escoliose não causa dor. Então, assim, na maioria das escolioses, dos casos, principalmente pacientes jovens e adolescentes, quando a gente faz um diagnóstico de escoliose, a dor não é um sintoma que geralmente é acompanhado, tá? Então, se a gente pensar a médio ou longo prazo, tá? Nessa figura fica muito claro a gente entender isso. Se a gente pensar a médio ou longo prazo, a gente encontra, a gente observa nos casos de escoliose, principalmente os casos com escoliose um pouco mais grave, que existe um desequilíbrio muscular importante. Então, de um lado do nosso corpo, do lado da nossa coluna, a musculatura fica mais tensa e do outro lado fica mais contraída. Então, ocorre um desequilíbrio muscular. Então, a longo prazo, a gente pode observar algum grau de dor muscular ou desconforto por conta disso. Mas, de uma forma geral, quando a gente faz diagnóstico de escoliose, geralmente a dor não é um sintoma presente, certo? Segunda pergunta: quais as limitações que a pessoa com escoliose pode ter? Então, se a gente pensar em crianças e adolescentes, que é quando ocorre a maior parte, aí, a maioria dos casos de escoliose, é fundamental que a gente frise que essa criança não tem limitação absolutamente nenhuma. Então, ela está liberada para poder fazer qualquer tipo de atividade e é recomendado que essa criança ou adolescente tenha vida normal em todos os sentidos. A grande questão, o grande problema que a gente observa, encontra na criança ou adolescente com escoliose é a questão estética. Então, muitas delas já ficam com uma preocupação estética que pode afetar até a autoestima, questão psicológica. Então, os médicos, de uma forma geral, os fisioterapeutas, educadores físicos, profissionais de saúde e os familiares desses adolescentes com escoliose, eles devem bater sempre nessa tecla que a criança ou adolescente com escoliose não apresenta nenhum tipo de limitação. Então, isso muitas vezes ajuda nessa baixa autoestima da criança e a criança ou adolescente consegue realmente voltar a viver de uma forma normal, né? E a terceira pergunta que eu trouxe para discutir para os senhores aqui é que se existe alguma atividade física ideal para quem tem escoliose. É, a resposta é difícil a gente entrar num consenso para ter uma resposta comum. O ideal é que o que a criança fazer, o adolescente fazer, o que ele gosta. Então, existem diversas modalidades esportivas ou atividades físicas que podem ser realizadas, devem ser incentivadas e recomendadas por os indivíduos com escoliose, mas o ideal realmente é que aquela criança ou adolescente goste de fazer. Ele fazendo alguma coisa que gosta, a gente seguramente consegue realizar ou praticar essa atividade de uma forma mais duradoura e de uma forma mais prazerosa. Então, até pouco tempo atrás, existia aquele paradigma de que a natação é o exercício ideal para quem tem problema de coluna ou quem tem escoliose.
Na verdade, não. E aquela criança ou adolescente que não gosta de frequentar piscina, não gosta de nadar, não gosta de água? Então, é importante frisar que a atividade física ideal é aquela atividade que movimenta o indivíduo, mas que ele realize com prazer. Então, pode ser caminhada, pode ser corrida, pode ser atividades recreativas, jogos de uma forma geral, pode ser atividades de luta que acabam trabalhando a questão da disciplina, pode ser a famosa natação e atividades aquáticas. E em alguns casos específicos de escoliose, é importante, além de todas essas atividades, realizar um trabalho específico de correção postural e fortalecimento para que realmente contribua, muitas vezes, para impedir que a escoliose piore ou para que realmente melhore essa questão da deformidade ou da postura desse indivíduo. Espero ter contribuído. Até mais.